Tem uma data no calendário que a maioria das pessoas passa sem entender o peso do que aconteceu. Elas tiram foto do feriado, fazem churrasco, aproveitam o descanso, mas não param para pensar que nesse dia, um homem inocente foi torturado e morto no lugar delas. E que esse homem fez isso de livre e espontânea vontade, sabendo de cada detalhe do que ia acontecer, sabendo o seu nome, sabendo a sua história e escolhendo ir mesmo assim. A Sexta-feira da Paixão não é só um feriado religioso, não é só uma data no calendário cristão, é o dia mais pesado e ao mesmo tempo mais poderoso da história da humanidade. É o dia onde o amor de Deus foi mostrado da forma mais concreta, mais brutal e mais real possível. Não em palavras, não em promessas, em sangue, em cruz, em morte. Nesse vídeo eu vou te guiar por uma oração especial para esse dia, mas antes eu preciso te levar até o que realmente aconteceu naquela tarde, porque quando você entende o peso do que Jesus suportou, a sua oração nunca mais vai ser a mesma. Fica comigo até o final. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito dessa forma. Você sabe o que Jesus suportou nas horas antes de morrer? Não o resumo da escola dominical, não a versão rápida que a gente ouve todo ano. O que realmente aconteceu com o corpo e com o coração de Jesus naquele dia. Porque a maioria das pessoas tem uma imagem suavizada do que foi a cruz. A gente vê o crucifixo pendurado na parede, bonito, dourado, com Jesus quase em paz. E essa imagem, por mais que tenha um significado espiritual importante, acaba tirando o peso real do que aconteceu. A crucificação era a forma de execução mais cruel que existia na época. Era projetada para ser lenta, pública e humilhante. Era reservada para os piores criminosos. E Jesus, que não havia feito nada de errado, que não havia cometido nenhum crime, que havia passado 3 anos curando doentes, alimentando famintos e devolvendo dignidade para quem a sociedade tinha jogado fora, foi submetido a isso. Antes mesmo de chegar à cruz, ele foi açoitado, e não da forma que a palavra parece quando você lê rápido. O açoite romano era um instrumento de couro com pedaços de metal e osso nas pontas, feito para rasgar a carne. Era tão severo que muitos condenados morriam antes mesmo de chegar à crucificação. Jesus sobreviveu ao açoite, mas chegou à cruz com o corpo já destruído. Depois veio a coroa de espinhos, cravada na cabeça com força. Depois o peso da cruz que ele teve que carregar pelas ruas de Jerusalém com aquele corpo que mal conseguia se sustentar. Depois os pregos atravessando as mãos e os pés. Depois horas pendurado, onde cada respiração exigia um esforço enorme do corpo já sem forças. E no meio de tudo isso, as pessoas que passavam xingavam, os líderes religiosos zombavam, os soldados provocavam, e os próprios discípulos, com exceção de João e de algumas mulheres, tinham fugido com medo. Mas o que dói mais do que tudo isso, o que Jesus mesmo descreveu como o momento mais pesado, não foi a dor física, foi o momento onde ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o momento onde o peso de cada pecado humano, de cada coisa errada que qualquer ser humano já fez ou vai fazer, caiu sobre ele. E naquele momento, por causa desse peso, ele experimentou uma separação de Deus que nunca havia sentido antes, porque o pecado separa, e ele carregou o pecado de todos. É isso que aconteceu na Sexta-feira da Paixão, e foi feito por você, com o seu nome em mente, com a sua história em mente, com os seus erros, as suas falhas, as suas vergonhas, as suas partes mais escuras em mente. E mesmo assim, ele foi até o fim. Agora, deixa eu te falar sobre o que esse sacrifício significa de forma prática para a sua vida hoje. Porque o risco de uma data como essa é passar por ela de forma emocional, se sentir tocado por alguns minutos e depois voltar para a vida exatamente como estava. E a Sexta-feira da Paixão merece mais do que isso.
O que Jesus fez merece uma resposta real da sua parte. A primeira coisa que o sacrifício de Jesus significa é que você não tem mais dívida. Quando Jesus disse na cruz, "Está consumado", ele estava usando uma palavra que na língua grega original era usada em recibos de pagamento. Era a palavra que se escrevia quando uma dívida era quitada por completo. Paga, encerrada, sem saldo devedor. Isso significa que cada coisa que você fez de errado, cada decisão ruim, cada momento que você agiu de um jeito que te envergonha até hoje, já foi pago, não por você, por ele. O preço já foi quitado, e quando você entende isso de verdade, a culpa que muitas pessoas carregam a vida inteira não tem mais base para existir. Isso não significa que o que você fez não importa. Importa. As consequências reais das escolhas ainda existem, mas a condenação espiritual, a sentença que separa você de Deus para sempre, essa foi cancelada, na cruz. A segunda coisa que esse sacrifício significa é que você tem acesso direto a Deus. Na época de Jesus, o templo tinha uma cortina enorme que separava o lugar mais sagrado, chamado de Santo dos Santos, do resto do povo. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez por ano, com muito ritual e preparação. O povo comum não tinha acesso direto a Deus. Havia uma barreira. A Bíblia diz que no momento em que Jesus morreu na cruz, essa cortina do templo se rasgou de cima para baixo. Não de baixo para cima, como se um homem tivesse puxado. De cima para baixo. Foi Deus mesmo rasgando a barreira, dizendo: "Não tem mais separação. A porta está aberta. Podem vir." Isso significa que quando você ora, você não está mandando uma mensagem para um Deus distante que vai ler quando tiver tempo. Você está falando diretamente com o Pai, com acesso total, com uma porta que foi aberta pelo sangue de Jesus e que ninguém mais pode fechar. E a terceira coisa que esse sacrifício significa é que nada do que você está passando é maior do que o que ele já pagou. Não existe situação na sua vida, não existe dívida, não existe diagnóstico, não existe relacionamento destruído, não existe sonho que parece morto, que seja maior do que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo poder está disponível para você. A sexta-feira da paixão não é o fim da história. O domingo vem, a ressurreição vem. Mas hoje, nessa sexta, é importante sentar com o peso do que aconteceu. É importante não pular direto para o final feliz sem passar pelo meio, porque o meio é onde a gratidão nasce e é onde a oração fica mais real do que nunca. Agora eu vou te guiar pela oração. Deixa cada parte tocar onde precisa tocar. Esse é o momento de parar de verdade e olhar para o que Jesus fez por você. Senhor Jesus, hoje eu paro. Em meio a tudo que está acontecendo na minha vida, em meio às correrias do dia a dia, em meio às preocupações e às tarefas, eu paro. Porque hoje é um dia que merece pausa, um dia que merece atenção, um dia que merece que eu olhe de frente para o que tu fizeste por mim. Eu confesso que muitas vezes eu passo por essa data sem sentir o peso real do que aconteceu. Eu ouço a história, eu sei os versículos, mas às vezes ela passa pela minha cabeça sem descer para o coração. Hoje eu peço que tu mudes isso. Abre meus olhos espirituais para ver o que realmente aconteceu naquela tarde. Deixa o peso da cruz ser real para mim hoje. Jesus, eu penso em ti no Getsêmani, ajoelhado no chão, suando sangue de tanto angústia, pedindo ao Pai se era possível que aquele cálice passasse, mas mesmo assim dizendo: não a minha vontade, mas a tua. E eu me pergunto, eu teria feito o mesmo? Teria ficado ou teria fugido quando a dificuldade chegasse? Eu não sei a resposta honesta para essa pergunta, mas sei que tu ficaste, por mim, por nós. Eu penso em ti sendo açoitado, carregando um peso que não era teu, sofrendo uma dor que eu é que merecia. E eu sei que em cada golpe que caiu sobre teu corpo, o meu nome estava lá, minha rebeldia estava lá,
minha ingratidão estava lá, meus erros mais feios estavam lá. E mesmo sabendo de tudo isso, tu não recuaste. Eu penso em ti carregando a cruz pelas ruas, com o corpo destruído, sem forças, caindo, levantando, continuando, não porque era fácil, mas porque havia amor do outro lado, e esse amor era por mim. Eu penso nas tuas palavras na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E eu me incluo nessa oração. Quantas vezes eu não soube o que estava fazendo? Quantas vezes eu agi como se a cruz não tivesse acontecido? Quantas vezes eu vivi como se o sacrifício não tivesse sido real? Perdoa-me, Jesus, por cada vez que eu minimizei o que tu fizeste, por cada vez que eu vivi de costas para ti depois de tudo que passaste por mim. Eu penso no momento mais escuro, no teu grito: Deus meu, por que me abandonaste? E eu entendo agora que aquele abandono que tu sentiste foi para que eu nunca precisasse sentir o mesmo. Tu passaste pela separação de Deus para que eu pudesse ter acesso eterno ao Pai. Tu desceste ao ponto mais baixo para que eu pudesse ser levantado. Eu não consigo medir esse amor. Ele é grande demais para caber dentro de qualquer palavra que eu conheça. E então tu disseste: está consumado. E eu recebo essa palavra hoje como recibo da minha liberdade. Minha dívida espiritual foi paga, minha condenação foi cancelada. O que eu devia, tu pagaste, e eu não preciso mais viver carregando o peso da culpa de coisas que já foram perdoadas. Eu recebo esse perdão hoje, de verdade, não só na teoria. Senhor Jesus, eu te agradeço pela cruz. Não de um jeito automático, não como uma frase religiosa que eu repito sem sentir, mas de um jeito real e profundo. Obrigado por não ter desistido, obrigado por ter ficado quando era mais fácil ir embora, obrigado por ter suportado o que suportaste por amor a mim, mesmo eu sendo quem sou, mesmo com tudo que fiz e que ainda faço de errado. Hoje eu me entrego de novo a ti. Não de um jeito perfeito, porque eu não sei fazer isso de forma perfeita, mas de um jeito honesto. Eu quero que o teu sacrifício tenha valido na minha vida. Eu quero viver de um jeito que faça sentido diante do que tu pagaste por mim. Não por obrigação, mas por gratidão, porque quando você entende o que foi feito por você, você não consegue ficar igual. Cobre minha família com o poder do teu sangue hoje. Protege os que eu amo. Toca os corações que estão longe de ti. Usa esse dia para despertar quem ainda está dormindo espiritualmente. Que a mensagem da cruz chegue a cada pessoa que precisa ouvir que existe perdão, que existe recomeço, que existe amor que não tem condição. E que eu nunca mais passe por uma sexta-feira da paixão sem sentir o peso real do que aconteceu. Que esse dia nunca seja só feriado para mim, que seja sempre um encontro com o que tu fizeste, um lembrete de quem eu sou sem ti e de quem eu posso ser com ti. Obrigado, Jesus, por tudo, por cada gota de sangue, por cada palavra na cruz, por cada momento de dor que tu suportaste por amor a mim, em teu nome precioso e poderoso. Amém. A sexta-feira da paixão é o dia onde o amor de Deus deixou de ser conceito e virou realidade. Não um amor fácil, não um amor de cartão de felicitação, um amor que custou tudo, que foi até o fim, que não recuou diante da dor, da humilhação, da morte. E esse amor foi por você, com o seu nome, com a sua história completa em mente, incluindo as partes que você esconde de todo mundo. E mesmo assim Jesus foi, mesmo assim ele ficou, mesmo assim ele disse: está consumado. Não deixa esse dia passar como qualquer outro, não pula direto para o domingo sem passar pelo peso da sexta, porque é na sexta que a gratidão nasce, é no entendimento do que foi pago que a fé fica mais forte. É quando você vê o preço que foi dado por você que você entende o quanto é amado. O domingo vem, a ressurreição vem, mas hoje é o dia de parar, de olhar para a cruz e de dizer obrigado de verdade.
Inscreve no canal para não perder a oração da Páscoa que vem no próximo vídeo.